Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso... Calma. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ale. Eu sou a Elei. E nós somos o Bíblia Em Casal. No episódio de hoje, a gente vai fazer a leitura do capítulo 9 de Gênesis. Então, bora com a gente? Bora lá. Então, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. As aves do céu, os animais que rastejam pelo chão e os peixes do mar estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vocês. Pedirei contas a cada animal e também pedirei contas da vida de cada ser humano à mão de outro ser humano. Quem derramar sangue humano pelo ser humano terá seu sangue derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então Deus disse a Noé e a seus filhos que estavam com ele: agora estabeleço a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todos os seres vivos que estão com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais todas as criaturas serão exterminadas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que eu estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Coloquei o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal da minha aliança com a terra. Sempre que eu formar nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies sobre a terra. Disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã era pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé, e a partir dele toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram um manto, levantaram-no sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai. Voltaram o rosto para o outro lado, para não verem o pai nu. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Amém. Amém. Que lindo. E aí, meu bem, vamos antes de qualquer coisa para o nosso resumo? Bora lá. Então, nesse capítulo, Deus abençoa Noé e seus filhos, reafirmando o mandato para que se multipliquem e encham a terra. Ele também estabelece uma aliança com toda a humanidade e com os seres vivos, prometendo nunca mais destruir a terra com o dilúvio. O arco-íris é dado como sinal dessa aliança. O capítulo também narra um episódio envolvendo Noé, que se embriaga e é desrespeitado pelo seu filho Cã. Como consequência,
Noé amaldiçoa Canaã, filho de Cã, e abençoa seus outros filhos, Sem e Jafé. Amém. Bora para a imagem do dia? Qual é a Você imagem? quer vamos para logo Ah, eu para a imagem do quero. dia? Eu Vamos. adoro olhar essas imagens. Vamos ver aqui então. Bom, na imagem do capítulo 9, nós temos esta imagem aqui, onde mostra provavelmente Noé, né? A arca lá atrás, e um arco-íris bem grandão também de fundo, né? E aí, o que você achou da imagem? Linda, incrível, né? Que bonita. E assim, é um sinal realmente, né? O quanto Deus ele é um artista, né? Onde é que você ia imaginar que um arco-íris seria um símbolo da aliança, né? Não é incrível? Assim, eu sempre tenho que Deus ele é um artista, ele gosta de fazer coisas incríveis e coisas extremamente, eu digo, cuidadosas, zelosas, né? Ele faz coisas assim que realmente nos impressionam. Só para a gente fazer uma referência, o que seria essa aliança? A aliança é de não destruir a terra. De que isso foi o símbolo do arco-íris. O arco-íris, na verdade, foi a representação, a simbologia de que não há mais forma de destruir a terra pela forma de dilúvio, pela no forma caso. do dilúvio, a água, né? E toda vez que Deus olhasse para esse símbolo, ele iria lembrar disso, né? Não significa que a terra não vai ser destruída de outras formas, Mas né? pelo menos com água. Pelo menos com água estava garantido. A terra toda, né? Mas também isso ressalta muito, eu acho que é o primeiro ponto que me salta os olhos quando olho a imagem, e eu acho que eu vou partir da imagem, o quanto Deus ele está no controle de todas as coisas. Às vezes nós achamos que estamos no controle das nossas vidas, das nossas escolhas, sabe, do nosso dia a dia, mas no fundo, Deus que tem todo o controle. E eu acho que quando a gente se atenta para dizer, puxa, eu só acordo de manhã, eu só faço toda a rotina que eu preciso cumprir no dia a dia, porque Deus está no controle. Né? É Ele que nos dá o fôlego da vida. É Ele que nos faz levantar da cama de manhã e quando a gente vai terminar e nos dá o sono, terminar o dia, né? Nos dá o sono para dormir. Então, assim, Deus está no controle de todas as coisas. Eu acho que a gente, às vezes, pensa que está no controle, mas se Ele não tiver, para onde a gente vai, o que a gente vai ser, quem seremos nós, né? E reconhecer o poderio de Deus, porque Ele destruiu tudo. Imagina, 40 dias e 40 noites, foi isso mesmo? Foi. Então, assim, imagina água. E ele disse, agora as águas vão baixar. Cara, não tem como você não reconhecer, diante de um cenário de escuridão, de água, o poderio de Deus. E mais uma coisa que agora me salta os olhos, o quanto Noé confiou nisso. Porque Deus poderia dizer assim, agora eu vou destruir também esta arca, sabe? E muito pelo contrário, Deus poupou Noé e sua família. Então como é que Noé, o que passava na cabeça de Noé nesse momento, sabe? Essa confiança que ele tinha em Deus é realmente espetacular. Isso me salta muitos olhos. Um dos aprendizados que eu achei interessante, que aí já é depois, né? Inclusive até nos aprendizados ele fala que escolhas têm consequências. O quanto o pai precisa ser firme, né, e manter as coisas na linha quando algo saiu do que era de forma desrespeitosa, por exemplo. Né? Os filhos, né? Achei interessante. Não vou entrar no mérito se eu concordo ou não com a prenda dele, mas é aquela coisa, ele agiu de forma desrespeitosa, Noé foi lá e corrigiu. Acho que tem uma coisa a ver com educar, né? O educar, às vezes, é dizer sim e às vezes é dizer não. A questão é saber a dosagem certa do sim e do não. Uma coisa que eu sei que tu tá se referindo ao filho, né, que olhou a nudez do Noé. Uma coisa que me salta muito os olhos é o quanto a gente precisa ter cuidado com o que tu tá falando. Cuidado de olhar coisas e sair comentando, e sair fofocando. Porque ele olhou a nudez do pai em vez de cobrir o pai, ele foi fofocar pros irmãos. Sabe? Ele foi gerar uma fofoca. Olha aí, meu pai, olha como é que ele tá e tal. Então, o quanto a gente precisa ter um cuidado no dia a dia de hoje, de não gerar fofoca, de não gerar comentários. Seja comentários nas redes sociais, né? Os haters. Cuidado, né? Eu acho que você precisa analisar suas atitudes, porque toda atitude, ela tem uma consequência. Sim. E no caso dele, ele foi amaldiçoado pelo pai. Né? Então, se ele tivesse repensado essa atitude antes de não fazer, talvez esse não seria o desfecho final. Uma coisa que eu acho que é interessante, que assim, a gente está tentando trazer sempre nos capítulos
né? Não só uma visão, vamos dizer que bíblica, mas tentar trazer isso para a nossa realidade, né? Porque, por exemplo, isso aqui aconteceu, mas tem milhares de anos, Sim, né? E como hoje a gente poderia interpretar isso, que eu acho que mais importante do que não só fazer a leitura, que é o que a gente faz aqui, é sempre fazer também essa questão de interpretar e adaptar para a nossa realidade. Porque de nada adianta um livro antigo com uma linguagem absurdamente rebuscada se você não consegue fazer esses paralelos, né? Então achei legal esse paralelo que você trouxe. perfeito. Então, acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que pro capítulo 9 acredito que foi bem interessante. E vamos para o 10? Vamos pro 10. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.